Graça e paz a todos vocês que terão a oportunidade de ver essa palavra. E nessa noite eu queria meditar um pouco sobre os vales que nós encaramos na vida, os vales da vida. E eu quero trazer algumas dicas de como superar os vales. O vale, ele é visto como um lugar de dificuldade, de perigo, um lugar de confronto conosco mesmo, né? E também com confronto com o inimigo, confronto com as trevas. É um lugar que às vezes Deus nos leva para nos tratar, para nos treinar para algo maior. A diferença entre o vale e o deserto é que no deserto você tem companhia, no deserto é o lugar da manifestação dos milagres de Deus, da providência de Deus. No deserto você fica totalmente dependente de Deus para comida, para água, para caminhada, para tudo. Já no vale, o vale é um lugar onde você vai ficar a sós com Deus. No vale você não vai ter companhia, no vale talvez você vai se sentir abandonada até mesmo por Deus, mas é no vale que o Senhor nos treina, é no vale que o Senhor trabalha nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Deus, ele é Deus dos vales e ele é Deus dos montes. Então, a vantagem de nós encararmos um vale é que o nosso Deus, ele não nos deixa só. Ele caminha conosco em meio aos nossos vales da vida. E eu queria ler em Ezequiel capítulo 3, o versículo 23, que diz assim, ó. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Esse versículo, quando eu li, eu fiquei meditando nele, e assim, sempre você vê o vale como algo muito ruim, mas aqui você observa que a glória do Senhor estava sobre esse vale da visão de Ezequiel. Então, se a glória do Senhor estava sobre esse vale, ele não pode ser tão ruim, porque senão Deus não estaria lá. Então, o que nós observamos? Que Deus, ele se faz presente em todos os vales que nós encaramos na nossa vida, independente de que vale seja. Se você está no silêncio de Deus e você por um acaso está se sentindo abandonado nesse momento, aí onde você não pode receber visita nem visitar ninguém, fique você sabendo que a glória do Senhor se faz presente no teu vale e que a presença do Senhor, ela é real nesse vale que você está vivendo. Eu queria trazer 4 dicas de como você superar esse vale. Existem vales que, quando Deus nos coloca nele, só o próprio Deus ele pode nos tirar. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para, digamos assim, aliviar a caminhada nesse vale que nós tenhamos que atravessar. E a primeira coisa que eu queria deixar como dica nessa noite é você largar o teu passado. O passado, dependendo de como nós lidamos com ele, ele nos paralisa, ele às vezes ele nos assusta, ele nos traz medo. Então, quando nós largamos o passado, é como se nós estivéssemos deixando uma carga desnecessária, uma carga que nós não precisamos carregar. Então, a minha primeira dica para você superar esse vale que você está vivendo é você deixar todo o fardo do teu passado no passado. Você precisa se desfazer dos traumas, dos sofrimentos e dos conflitos que você viveu no seu passado. E a melhor forma de nós fazermos isso é através do perdão. Por quê? Porque quando nós liberamos perdão, às vezes até para nós mesmos, isso vai nos desvincular do nosso passado. Existem coisas que acontecem no nosso passado que às vezes eles nos trazem um trauma tão grande que a gente leva isso como medo
para o nosso presente. E enquanto nós não nos desfazermos desse passado, nós não conseguimos viver um presente pleno. E a própria palavra presente, ela já significa dádiva, ela é um dom de Deus para que nós possamos viver o aqui e o agora da melhor forma possível. E a vida, ela é um dom que o Senhor quer que a gente viva intensamente. Não dá para viver isso de forma intensa se nós vivermos ligados ao nosso passado. O que passou, passou. Paulo diz que nós devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo. Então, quando nós focarmos em Cristo, nós vamos ter que prosseguir. Não há mais como você retroceder. Você tem que seguir em frente da melhor forma possível, sempre buscando a presença de Deus, buscando o fardo do Senhor, porque Ele é leve. Então, se disfarça de tudo aquilo que te prende ao teu passado. Nós vemos que José, ele só prosperou no Egito porque ele não ficou preso ao seu passado. Ele tinha uma vida de príncipe lá com o seu pai, ele era muito amado, mas ele não ficou preso a isso. Ele pensou assim, se é isso que eu tenho que viver agora, se foi isso que o Senhor me proporcionou, eu vou viver da melhor forma possível. Foi isso que ele fez. E quando ele decidiu agir assim, Deus o honrou e o abençoou e prosperou em toda a sua caminhada no Egito. Então, deixe seu passado. É a melhor forma de você caminhar em meio a esse vale. A segunda coisa, nós precisamos crer na promessa que Deus nos fez. Todos nós temos promessa. Deus nos prometeu, Ele tem inúmeras promessas na sua palavra. E fora isso, eu tenho certeza de que Deus já lhe prometeu algo de forma pessoal na sua vida. E crer significa você fazer a sua parte. Não adianta você dizer que crê na promessa se você não está fazendo nada a respeito, se você não está fazendo nada para alcançar essa promessa. A promessa de Deus para a nossa vida, ela vem acompanhada da nossa responsabilidade. Deus, ele nunca deixa de fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então, se Deus prometeu que você vai adorar o nome dele com louvor, ensaie, como se você estivesse diante de uma plateia, louve ao Senhor, ofereça o sacrifício de louvor na presença de Deus, faça a sua parte. Se Deus te prometeu que você seria um pregador da palavra, estude a palavra, busque conhecimento, busque a sabedoria do alto, faça a sua parte e Deus vai te honrar. Não tire os olhos da promessa. Às vezes Deus nos faz uma promessa e a gente, tudo ao nosso redor, todas as circunstâncias dizem que aquilo não vai acontecer. Mas nós precisamos crer que quem prometeu é fiel para cumprir. E quando nós cremos nisso, nós caminhamos em direção a essa promessa e esses vales, eles ficam mais fáceis de nós atravessarmos. Então, não tire os olhos da promessa, faça a sua parte e creia que quem te prometeu é fiel para cumprir. A terceira dica é: não desista jamais e siga em frente sempre. Olha só, às vezes nós deixamos de receber vitórias na nossa vida porque nós desistimos no meio do caminho. O ser humano, quando a coisa fica muito difícil, quando as coisas vêm ao contrário daquilo que a gente quer, a gente costuma desistir. Mas se Deus prometeu, se Deus fez uma promessa, se você crê que você está na caminhada certa, que você está no caminho certo, você não pode desistir da tua promessa, você não pode desistir da tua vitória, você não pode desistir da sua caminhada. Por quê? Porque se você persistir, há vitória para a tua vida. Se você persistir, há honra para a tua vida. Deus honra quem se esforça. Então tenha bom ânimo nessa caminhada. Se esforce, faça a sua parte. Não desista de caminhar mesmo em meio ao vale. Olhe sempre para frente. Mire sempre naquilo que você está buscando.
e creia que você vai chegar onde você precisa chegar. A quarta dica é, quando nós estamos em meio ao vale, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar nos nossos relacionamentos, nós precisamos vigiar naquilo que nós falamos, nós precisamos ter cuidado com quem nós conversamos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, nós precisamos ter cuidado com as ciladas do nosso inimigo. Por quê? Porque vale é um lugar de perigo. Você sabe, quando você caminha em meio ao vale, você pode encontrar buracos, você pode encontrar armadilhas, você pode encontrar ciladas, você pode encontrar... É um lugar onde tem de tudo um pouco, e nós precisamos vigiar muito nisso. Quando nós estamos em meio ao vale, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa assim, não há nada tão ruim que não possa ser piorado, mas é aí onde a gente se engana, porque muitas vezes nós já estamos tão arrasados, tão acabados, já estamos no fundo do poço e ainda aparece alguém para nos pisar, para nos humilhar, para nos deixar pior do que nós estamos com palavras e às vezes até com atitude. Então nós precisamos vigiar para que isso não nos abata, para que isso não nos pare, para que isso não nos tire do nosso foco. Então vigie. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo, com ação de graças. Então, se você está vivendo um vale, independente do que seja, vigie nas suas palavras, vigie naquilo que você tem colocado diante dos seus olhos, vigie nos seus relacionamentos, as pessoas que você permite entrar na sua vida. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, por conta de uma palavra, nós ficamos abatidos ou nós somos levantados. Então nós precisamos vigiar muito nisso. Por quê? Por causa que nós precisamos de ânimo para continuar nessa caminhada. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração, essa consideração para o teu coração, querendo te dizer que o Deus que é Deus dos montes, Ele também é Deus dos vales. Ele não te abandonou nesse vale. Esse vale é treinamento para a sua vida. Esse vale é fortalecimento para a tua vida, é crescimento, é amadurecimento. Quando você sair desse vale, você vai perceber que você não é mais a mesma pessoa, você vai perceber que você subiu de nível, você vai perceber que você cresceu, você vai perceber que você ampliou os teus horizontes e você vai sair muito mais fortalecida desse vale que você está vivendo. Você vai sair pronto para encarar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai sair desse vale pronto para viver as promessas de Deus. Então não desista. E você que está vendo esse vídeo, que está precisando de oração, porque você está vivendo uma situação muito difícil, porque você está vivendo uma situação de perda, uma situação de medo, uma situação de confronto, uma situação em que você precise de oração, que você precise de ajuda, deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu vou orar pela sua vida. Deixe o seu pedido de oração, diga em qual área da sua vida você precisa de oração, que eu vou apresentar a sua vida ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.